fotográfica de fundo. É, fotografia de fundo. Deve ser uma manifestação. É bom, fica assim um ambiente. Mas este jardim é muito bonito, é Este muito jardim é muito bonito. pacífico, Muito muito pacífico. calmo. É uma tranquilidade. E acho que fazer assim nas peças horizontais também ajudou a essa, Eu acho que ajuda. não é? Essa tranquilidade. E deve ser engraçado como os vários artistas têm reinterpretado aqui o espaço. Os castos não vêm Pronto, não é? mas- Pronto. Do Gatão e depois foi a Sim. Gatão que. Posso? Muito boa tarde. O engenheiro António Guterres iniciou uma belíssima tradição de celebrarmos o 25 de Abril, abrindo as portas desta residência oficial à visita de todos os cidadãos, mas mais do que isso, convidando anualmente um artista plástico a representar a cultura portuguesa nestes lindíssimos jardins de São Bento. Ao longo dos anos, nem todos os anos se tem cumprido esta tradição, mas tenho tido o prazer nos anos que aqui tenho estado, ter retomado esta tradição. A certa altura detectámos que tínhamos um universo muito rico de obras de arte, mas que tinha uma enorme falha, que era uma falha da representação do género feminino entre os artistas presentes nesta coleção. E iniciamos então uma mudança. Começámos por inaugurar há 2 anos, precisamente ali, um painel de azulejos da artista Lourdes Castro, e este ano, ou melhor, o ano passado, convidámos a Fernanda Fragateiro para poder estar aqui também presente no nosso jardim. Como todos sabemos, o ano passado as circunstâncias do Covid não permitiram fazer o que felizmente hoje, um ano depois, é possível fazer. E aqui temos esta linda obra da Fernanda Fragateiro, que ela explicará, mas que é no fundo um convite à vivência no jardim, um convite à leitura, e recupera uma frase de Sofia Melbreina: a poesia está na rua, que já teve uma interpretação por todos muito conhecida através dos cartazes que Maria Helena Vieira da Silva fez sobre o 25 de Abril e que tem agora aqui uma nova reinterpretação ou uma nova tradução de inspiração. E no fundo isso também exprime bem o que é a liberdade. A liberdade é a possibilidade que sempre temos de reinventar, recriar aquilo que é a poesia, aquilo que é o estar na rua. E aquilo que foi a interpretação de Maria Helena Vieira da Silva, tem aqui hoje uma nova interpretação na Fernanda Fragateiro, a quem, com gosto, dou aqui a palavra, agradecendo muito, em nome do Estado português, podemos passar a dispor, nestes lindíssimos jardins de São Bento, de mais uma obra da cultura portuguesa contemporânea. Muito obrigado, Fernanda. Olá. Obrigado, em primeiro lugar, por este convite, por esta oportunidade de fazer uma obra que celebra a liberdade. Eu penso que a arte não deve ser celebratória, porque aquilo que se celebra, ou as pessoas que se celebram em determinados momentos, depois com a revisão da história, podem tornar-se pouco celebráveis, mas celebrar a liberdade é uma coisa que se pode fazer sempre. Nunca é questionável a liberdade, ou seja, uma vida sem liberdade não é vida, ou melhor, uma vida sem liberdade é uma vida que tem que ser dedicada à conquista da liberdade. Só para dizer que o 25 de Abril para mim foi, eu tinha 11 anos no 25 de Abril e foi a data mais marcante da minha vida, embora eu estivesse passado o dia praticamente toda anestesiada, porque fui alvo nesse dia de uma intervenção cirúrgica e, portanto, adormeci num país muito escuro e acordei num país, outro país, em liberdade. Portanto, é para mim inesquecível. Depois, esta obra, porque é esta e não outra, é uma obra que, primeiro que tudo,
tem também a ver com o lugar onde ela se insere, com este belo jardim, com a necessidade também de não ocupar demasiado o espaço do jardim. Eu também sou grande defensora dos vazios como espaços de liberdade e, portanto, cada vez que tenho que ocupar um espaço público como a escultura, sinto isso é um enorme compromisso e uma enorme responsabilidade. Portanto, aqui o que eu fiz foi propor que se retirassem alguns objetos que estavam no jardim, que eram uns bancos sem grande história, aliás, sem história nenhuma, de interesse, e colocar a escultura nesse lugar. Depois a ideia também é uma escultura, portanto, que é formada por 2 elementos, tem a forma de livros em movimento, como se estivéssemos a desfolhar, e para mim também essa ideia de conhecimento e de saber está muito ligada à ideia de liberdade. Portanto, é o saber e o conhecimento que nos permite ser livres e, portanto, nesse sentido, a forma da escultura é bastante simbólica. Depois a própria forma como os 2 elementos se relacionam e dialogam, ou seja, não estamos sozinhos, estamos em relação uns com os outros. E também falar do material da escultura, que é muito importante. Eu escolhi o granito, é um granito de Trás-os-Montes, pedras salgadas, muito uniforme, muito denso, muito forte, e que também nos fala sobre um território, não é? Também dizer que o livro, para mim, e a forma e a dimensão destes livros têm muito a ver com a forma e a dimensão do corpo. Não é? E a escultura convida as pessoas a sentarem-se e a usarem, né? E eventualmente até podem trazer um outro livro, que será uma miniatura destas peças, e podem sentar-se aqui a ler. E também eu acho que o nosso corpo também é uma espécie de livro, não é? Porque nele está inscrito tudo aquilo que nós vivemos, não é? A nível pessoal e a nível social. Portanto, há uma complexidade aqui nesta escultura tão simples que nos fala de uma quantidade imensa de coisas. Obrigada. Muito obrigado. Bom, estas comemorações far-se-ão com a porta aberta, mas efetivamente ainda com as cautelas devidas. Por isso, o tradicional concerto de fim de tarde foi pré-gravado, será transmitido nas nossas redes a partir das 5 da tarde, será transmitido pela RTP a partir das 19h10 e celebra também os 50 anos de carreira de alguém que deu a voz na luta pela resistência, a voz ao 25 de Abril e depois tem cantado aquilo que tem sido as nossas vidas desde o 25 de Abril até agora, que é o Sérgio Godinho. Queria dizer que estas celebrações são um momento particularmente importante. A ditadura durou precisamente 47 anos, 10 meses e 28 dias. No total, foram 17.499 dias. E neste momento iniciamos a contagem decrescente para nós ultrapassarmos em democracia o tempo que durou a ditadura. No próximo dia 24 de março, a democracia terá já 17.500 dias. Ultrapassará por um dia o tempo que durou a ditadura. E por isso, quando nós olhamos para 2024 e pensamos na celebração dos 50 anos do 25 de Abril, o Governo e o Presidente da República entenderam que essas comemorações se devem iniciar já no próximo ano, precisamente no dia 24 de março de 2022, de forma a celebrarmos aquilo que é essa vitória do tempo da democracia sobre o tempo da ditadura e que se pode e deve estender até esse ano de 1976, ou seja, de 2026, onde celebraremos os 50 anos da entrada em vigor da Constituição, das primeiras eleições legislativas, das primeiras eleições autárquicas, das primeiras eleições regionais, das primeiras eleições presidenciais em democracia. E temos que celebrar todos os dias este 25 de Abril, porque o que celebramos no 25 de Abril não é só aquele primeiro dia daquela madrugada inteira e limpa de que falava
a Sofia Mel Brainer, mas é tudo aquilo que o 25 de Abril nos tem permitido conquistar. E, sobretudo, tudo aquilo que o 25 de Abril nos exige que continuemos a conquistar daqui para o futuro. Essas comemorações serão naturalmente encimadas por uma Comissão de Honra e uma Comissão Nacional nomeadas pelo Sr. Presidente da República e por uma Comissão Executiva nomeada pelo Governo, tendo o Governo escolhido para comissário executivo destas celebrações o professor Pedro Adão e Silva. Alguém que não tinha nem os 11 anos da Fernanda, nem os 12 anos que eu tinha à data do 25 de Abril, mas que nasceu em maio de 74 e que representa, por isso, essa geração que hoje já são mais de 6 milhões de portugueses que já nasceram depois do 25 de Abril. E nada do que dar a voz àqueles que já são filhos da liberdade e da democracia para poderem celebrar essa liberdade e essa democracia. No discurso de hoje, o Sr. Presidente da República teve ocasião de sublinhar bem e enfatizar bem como nos representamos todos conjuntamente na diversidade necessariamente complexa da nossa história. Ele enfocou a sua própria experiência pessoal, enquanto filho de alguém que foi ministro da ditadura. E eu, ao ouvi-lo, não pude deixar de me lembrar e pensar que o país tem neste momento um Presidente da República que tem este percurso e um Primeiro-Ministro que é filho de uma mulher e de um homem que lutaram contra a ditadura e contra o colonialismo. E que, se um é filho de alguém que foi governador de uma colónia, outro é primo em segundo grau de alguém que é general da Frelimo. E hoje, ao ver aqui a Fernanda Fragateiro, com esta recriação de uma capelana com a fotografia da Josina Machel, percebemos bem como, de facto, nestes percursos diversos, a democracia e a liberdade é mesmo o grande oceano onde todos estes rios vão desaguar. E é por isso, com redobrado gosto, que co-patrocino com o Sr. Presidente da República o arranque destas celebrações do 25 de Abril de 1974. Tinha 12 anos, não fui constituinte como foi o Presidente da República. Tinha 12 anos, não fui jornalista como o Sr. Presidente da República. Mas tenho a certeza que é nesta diversidade que a liberdade permite, que dá força à continuidade da nossa democracia, fazendo com que o 25 de Abril não seja só uma data lá atrás, há 47 anos atrás, mas pelo contrário, seja uma vivência permanente e de futuro para a nossa vida coletiva. Hoje aqui estamos nós, amanhã aqui estarão outros, mas o 25 de Abril estará sempre entre todos nós. Muito obrigado. E pronto. Muito obrigada. Nada. Obrigado. Tudo bem? Então. Só não disse que se podíamos deitar e tudo. Acho que isso podíamos usar, sim, Exato. sentar e ler. Dizer que era a senhora da limpeza todos os dias. Sim.